Olá, oitavo ano, bom dia! Hoje é quinta-feira e eu vim apresentar para vocês as aulas de hoje. A primeira aula de literatura, seguida pela aula de artes, história e educação física. E como sempre, as aulas seguem essa ordem. A primeira aula de literatura, ministrada pela Miss Cristiane, a segunda aula de arte, a terceira aula de história, ministrada pela Miss Aires, e a quarta aula de educação física, ministrada pelo Mr. Igor. Ok? Pessoal, estou deixando os minutos, os segundos exatos que cada uma dessas aulas começam aqui na descrição desse vídeo, junto com a agenda de vocês. Lembre-se que bons hábitos levam então a uma vida vitoriosa de estudos, tá? Passem essas atividades para a agenda de vocês e vão fazendo aquele check a cada atividade de homework realizada. Pessoal, qualquer dúvida, podem nos procurar pelas nossas redes sociais, estamos à disposição de vocês. Beleza? Pessoal, até amanhã. Fiquem com Deus. Ótima quinta-feira. Até! Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Hoje, quinta-feira, dia 18 de junho de 2020, temos aí 2 aulas de literatura. Então, nós continuamos aí seguindo o nosso horário de aulas presenciais. Hoje, eu estarei corrigindo aí os exercícios da página 73 a 76, ok? E para casa, é uma lista de exercícios de interpretação textual, que eu já irei mostrar para vocês que lista é essa, tá bom? Peço aí que vocês abram o livro na página 73 para que possamos aí começar as correções. Então, vamos aí, ó. Esse texto aqui foi o que foi passado na semana passada, do cinema 4D, né, como que funciona. E aí, aqui são os exercícios, tá bom? Então, vamos aí, meninos. Vou aumentar aqui a letra, né? Ficar mais visível. Pronto. 1. O autor inicia seu texto com uma descrição de uma situação. Letra A. Que situação é essa? Então, é o quê? São 2 garotos que estão em uma sessão de cinema comendo pipoca e conversando. B. Que fatos chamam a atenção na situação descrita? Que fatos são esses? Fatos que podem destacar que um dos amigos diz que nunca foi ao cinema como aquele. É um cinema que distribui pipoca gratuitamente em saquinhos dourados. E também a questão da proibição de entrar com alimentos de fora da sala de cinema. C. Por que o autor inicia o texto dessa forma? Ele deseja o quê? Chamar a atenção do leitor, para que o leitor tenha vontade, né? Sinta esse desejo em ler o texto, né? Por quê? Porque é uma situação diferente do que acontece, né? No dia a dia aí dos cinemas, em que você compra, você não recebe pipoca de graça, você compra pipoca, você pode levar uma comidinha, um lanchinho. 2. O texto trata de um importante avanço tecnológico da atualidade. Letra A. Em que consiste esse avanço? É o cinema o quê? 4D. B. Opa, peraí, gente. Eu apertei rápido o mouse. B. Segundo o autor, essa tecnologia agrada a todos os espectadores? Qual é o público-alvo? No caso aí, não, meninos. Por quê? Porque o cinema 4D, ele vai agradar os mais jovens. E aqueles jovens ou não, né, que vivem uma hiperrealidade, ou seja, para quem, né, aí pegando palavras do texto, não basta a ideia ou a sugestão de alguma coisa. É preciso a comprovação do que acontece. E aí, né, é o que se vê no cinema 4D. É como se você estivesse lá dentro da cena. Seguindo aí, letra C. Por que o cinema em 4D não é acessível a todos? Por quê? Porque as sessões são muito caras,
tá? E não são todos os cinemas, todos os lugares que tem esse tipo de sala de cinema, tá? 3. No início do texto, o autor apresenta um aspecto do cinema 4D. O que diferencia dos demais? Que aspecto é esse? Então, olha só, o fato de quê? De que o público-alvo, né, ele vivencia algumas sensações que passam no filme. Porque a sala é equipada com mais de 20 efeitos que vão possibilitar essa sensação. Então, tá muito frio, tá respingando chuva, tá tremendo, tá esquentando. Então, são vários recursos aí, efeitos que possibilitam sentir essas sensações, de acordo com cada cena, né, cada filme. B. Por que esse aspecto é um bom atrativo para o cinema? Porque ele atende o que? Uma nova geração aí de espectadores, né? Essa nova geração que está o tempo todo aí, né, envolvida com a tecnologia, né? E ela é tratada, ela é atraída por experiências de imersão, ou seja, de você estar lá e sentir aquela situação. 4. O texto foi escrito com base em uma experiência pessoal do autor em uma sala de cinema, em que dado momento há a descrição dos efeitos promovidos durante a sessão. Em um dado momento, tá? Qual é a opinião do autor sobre eles? Identifique os trechos que justificam a sua resposta. Então, olha só, existe aí, meninos, uma insatisfação, né, do autor, né, com relação aí à descrição dos efeitos. E o que acontece? Esses trechos, né, trechos que comprovam essa insatisfação, primeiro aqui, há solavancos fortes que fazem com que a cabeça bata no encosto. Então, é tão forte que a pessoa bate a cabeça. Rajadas de ventos descabelam as moças. É irritante, mas faz cócegas. Então, são situações aí que não agradam muito aí o autor. Então, vamos seguir aí, né, meninos, com a correção. 5. Qual crítica essa nova tecnologia de cinema o autor constrói? Transcreva trechos que exemplifiquem sua resposta. Então, o autor ele critica o que? O exagero desses efeitos, né, por conta de toda essa tecnologia. E aí ele utiliza aí, né, essa colocação aqui, ó, a parafernália só existe para potencializar a sessão em alguns sentidos, ainda que exagerado, como quase tudo hoje é. Então é uma opinião dele, né, que ele tá falando aí, nessa crítica que ele coloca aí com relação ao cinema, né, essa tecnologia toda do cinema 4D. Continuando aí a nossa correção, número 1, a sessão de cinema descrita pelo autor é uma sessão inaugural. Como é possível confirmar essa afirmação? Então, o autor ele cita o quê? Logo no início do texto, que algumas pessoas foram sorteadas para participar do evento e outras foram convidadas. Número 2. Releia o título do texto no momento de leitura 2. Por que o autor utilizou uma pergunta? Então, no título aí, ele utiliza uma pergunta o quê? Para aproximar, né, para chamar a atenção do leitor e aproximar o leitor do texto em si, da história, do assunto que é tratado no texto. B. O autor respondeu a essa pergunta durante a construção do texto? Como? Sim. Ele faz o quê? Ele compara a expectativa das pessoas com relação aos efeitos da sala 4D, né? Que é gerada pelos brinquedos de um parque de diversões, né? Como se você estivesse num parque de diversões. C. Que conclusão o autor responde à pergunta do título? Transcreva o trecho que confirma sua resposta. Ainda cheio de efeitos, o cinema 4D em 4D continua sendo cinema. A experiência de assistir um filme na sala 4DX não muda a relação com o cinema. Velozes e Furiosos 7 continua sendo um filme péssimo e indefensável, mas
ainda é cinema, já que a parafernália só existe para potencializar a sessão em alguns sentidos. Então, aí é, né, uma crítica aí, né, com relação ao tema. Aqui, né, são exercícios que nós fazemos de forma oral, tá? Agora vamos aqui para o explorando linguagem. 1. Em vários momentos do texto, o autor descreve os efeitos da sala de cinema 4D. No trecho, o cinema 4DX agrada aos jovens, não imagino senhoras chacoalhando sua joanete, gente do céu, deliberadamente. Qual o sentido do trecho em destaque? Então, qual que é o sentido? Né? Ele enfatiza aí que o cinema 4D ele não agrada todo mundo. Né? Ele não agrada todas as faixas etárias. 2. Qual das expressões a seguir poderia substituir a palavra em destaque no trecho abaixo, sem alterar o sentido original? Olha só, quando o garçom chega com mais pipocas na bandeja, alguém reclama que está salgado demais. E uma garçonete faz questão de entupir os convidados com refrigerante. O filme está prestes a começar. Então, aí, esse entupir é o mesmo que encher. 3. Ao longo do texto, o autor empregou, para algumas palavras, sinônimos muito utilizados na linguagem informal. No primeiro parágrafo da página 72, que sinônimo ele empregou para o termo poltrona? Foi assento. B. Que sinônimo foi empregado para substituir a palavra garoto? E A. 4. Em talvez o cinema de imersão faça parte da incontornável hiperrealidade, com que sentido foi empregada a palavra em destaque? Né? A palavra em destaque talvez, então é de dúvida, de incerteza, de algo que não tem, você não sabe se vai acontecer. 5. Releia o trecho. Na verdade, era outro recurso tecnológico da sala, que neste momento específico vira uma maquininha de massagem tailandesa fajuta. Que ideia a expressão em destaque apresenta? Então, ela apresenta o quê? A ideia de qualidade, de algo ruim, de algo inferior. Seguindo aí. Seguindo aí, meninos, o que nós temos aí? Número 1. Releia o primeiro parágrafo do texto. Nele, o autor utilizou um recurso para evitar a repetição de uma determinada palavra. Identifique o trecho em que isso ocorre e explique como esse recurso foi usado. O trecho é: algumas pessoas foram sorteadas para participar do evento, outras convidadas. Então, nessa situação aqui, nesse trecho, houve a supressão, ou seja, escondeu, né, a palavra pessoas e o verbo foram, né? Outras pessoas foram convidadas. Então, houve escondeu, né? Houve essa supressão, essa omissão, né, da palavra pessoas e do verbo foram. 2. Releia a seguinte frase: quando alguém atira a certa altura, o filme Um Duro de Matar brega é como se colassem a boca em seus ouvidos e assoprassem com força. Explique o uso da expressão destacada. Então, essa expressão aqui. Então, o filme Velozes e Furiosos 7 parece, em certos momentos, com um filme de ação ultrapassado como Duro de Matar. Então, é uma crítica. Esse Duro de Matar passa direto na TV. Sempre. Então, ele não é visto aí com bons olhos aí pelo autor. Seguindo aí, né? Aqui já é redação, já é outra coisa, nós já fizemos, inclusive. Aí agora, meninos, eu vou estar mostrando para vocês a lista de exercícios. Essa lista aqui, tá? Que fala sobre a crise hídrica no Brasil. Então, vem falando aí sobre essa questão hídrica, né? A crise do quê? Da água, tá? Que o Brasil passa já há alguns anos. Então, aqui tem um texto, aqui tem uma tabela, tá? Se vocês tiverem dúvida,
com relação tabela, desculpa, a esse gráfico, vocês podem me procurar, que eu falo, que não saiu muito boa a resolução. Tentei melhorar essa imagem, mas não funcionou. E em seguida tem os exercícios, tá? Os exercícios que vão até o exercício de número 6, que são os exercícios que vocês estavam fazendo de interpretação textual, tá? Para essa semana agora, tá bom, meninos? Ótimo dia para vocês, final de semana chegando, vai todo mundo descansar. Qualquer dúvida, só me procurar, estou à disposição. Beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Hello, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, hoje na nossa aula de artes, como eu falei para vocês, nós iríamos usar o livro. Então, vocês vão pegar o livro lá na página 53 e na página 54. Se vocês quiserem já pegar o livro para a gente fazer a atividade juntos e vocês já postarem e faz logo, posta logo e deixa essa dor de cabeça para lá, beleza, tá ok? Então, vamos lá. Na página 53, no livro de artes de vocês, lá na página 53. Tô dando um tempinho, enrolando um pouquinho até vocês pegarem o livro de vocês, beleza? Então, lá na página 53, existe esta imagem e traz a seguinte questão, número 1. Com base na observação das imagens a seguir, ou seja, vamos observar aí essas duas imagens, e das características da arte egípcia arcaica e da arte renascentista apresentadas neste capítulo, escreva com suas palavras qual a principal diferença na forma de representação humana e qual conclusão você pode apresentar sobre as diferenças entre ambas. Então, vamos lá. Primeiramente, vocês têm que perceber que a cultura egípcia ela é caracterizada pela rigidez nos movimentos e que apesar de conhecerem muito pouco sobre a anatomia, por causa do processo de mumificação que os egípcios dominavam, eles não utilizavam esse conhecimento na representação, nas suas representações artísticas, nem na representação artística de homens da humanidade e nem na representação artística das divindades. Já a escultura renascentista, que está lá do outro lado, ela transmite essa leveza, ela transmite o quê? A realidade. Por quê? Os artistas desta época, da época do Renascimento, foi onde eles começaram a estudar a anatomia e aí eles conseguem trazer essa leveza de movimento para as suas obras. Então, eles começam a entender, a formular os conceitos do corpo humano. E a partir do momento em que eles conseguem entender, que eles conseguem compreender, eles aplicam esse conhecimento nas suas representações humanas. Então, trazendo aí essa leveza para a obra, certo? Então, o que nós podemos concluir com isso? Que o conhecimento da anatomia, ela traz uma superação dentro da escultura e faz aí uma coisa que é essencial, que é a representação da realidade. As esculturas renascentistas, elas são representações ricas em detalhes e em perfeita proporção do corpo humano. Então, à medida que o ser humano, o renascentismo é exatamente isso, à medida que o ser humano ele começa a compreender, a aprender mais, as manifestações artísticas, elas ficam mais realistas, principalmente as de representações humanas. Porque o homem medieval, ele tem aquele pensamento fechado dentro da igreja
católica, dentro do religioso. Então, as obras, tanto esculturas quanto as obras de pintura antes do Renascimento, que o medievo fazia, eram obras e esculturas voltadas para a igreja, voltadas para a religião. Já a arte renascentista, ela já é voltada para o ser humano, para conhecimento. A partir do momento em que o ser humano conhece, ele expressa esse seu conhecimento através da arte. Beleza? Próxima página, página 54. Vamos lá. Número 2. Eu vou ler aqui para vocês. No slide não deu para colocar maior, mas enfim, vou ler aqui para vocês. Número 2. No Egito Antigo, a dança ritualística atrelada ao culto dos deuses intencionava ligar o ser humano ao divino, ou seja, fazer uma ponte entre a humanidade e o divino, certo? Na atualidade, em diversas regiões brasileiras, a dança continua tendo essa função, sobretudo para as tradições populares, articulando as imagens abaixo com seus conhecimentos prévios, procura estabelecer os pontos de aproximação e as diferenças entre a dança sagrada para os egípcios e a congada brasileira. Então, temos duas imagens aí. Uma representa a festa do Congo na cidade de Santo Antônio da Alegria, em São Paulo. Foi tirada no ano de 2012. Uma outra é uma pintura que retrata uma dançarina flautista egípcia. Então, vamos lá. O que vocês podem achar de comum, de semelhanças, características semelhantes entre a fotografia e a imagem retratada nessa pintura? Então, o mais importante dessa atividade é que vocês consigam perceber que a dança, ela ainda nos dias de hoje, ela pode ser usada como um instrumento relacionado à religiosidade. O casamento, por exemplo, ele não é uma dança, mas ele tem aí todo esse ritual religioso, certo? E pensando aí no casamento, quando se fala de um casamento, existe um vestuário próprio, existe uma música própria, existe um espaço próprio, não é isso? Então, ele é também um ritual. Então, dentro da religiosidade, nas danças religiosas, a gente tem que pensar nisso, nessa questão do vestuário. Olhando para essas duas imagens, o vestuário parece ser bem importante, porque a flautista, ela tem um adorno, enquanto que os dançarinos da foto do Congo, eles também têm os seus adornos, certo? Então, as músicas também são importantes dentro do ritual. O espaço onde está sendo feito esse ritual, tudo está dentro das duas figuras. Essas duas têm relação nas duas figuras. Então, o que a gente pode pensar aí? A gente pode pensar nessa prática cultural, tanto local como regional. Dentro de Goiás, por exemplo, a gente não vê essa festa do Congo. O que a gente vê dentro de Goiás? Festas juninas, que deveriam estar chegando aí, né, nessa época. Seriam os nossos ensaios para as nossas festas juninas. Então, tem essa questão do ritual, como que é feito. Então, é interessante, inclusive, que vocês consigam integrar aí a sua resposta com os elementos específicos de cada imagem, ou mesmo relativos aos seus conhecimentos anteriores. Se você quiser, por exemplo, em vez de usar aí a dança do Congo, se você quiser usar a festa junina, você pode usar também. Qual a relação da festa junina com, por exemplo, os rituais aí dos egípcios, certo? Então você vai formular aí
um pequeno textinho, responder nessa página. Gente, pode fazer nessas linhas mesmo. Professora, precisa fazer no caderno? Não. Pode fazer aí nessas linhas destinadas a essa sua resposta, para você fazer essa sua comparação, ok? Terminou de fazer essas suas comparações, você vai tirar foto de ambas as páginas, tanto da 53 quanto da 54. Olha, o foco é na resposta. Então, assim, não precisa tirar foto da página. Tira foto da resposta, do jeito que eu consiga ler a sua resposta. Aí, depois que você tirar as suas 2 fotos, você vai entrar lá no Classroom, 8º ano, Colégio Athletics, ok? Lá dentro do tópico artes, você vai encontrar todas as nossas atividades até o dia de hoje. Olha só, você vai postar dentro do página 53 e 54. Esta atividade, até o dia 24, ela vai valer 2 pontos. As outras atividades, todo mundo sabe, vale 1 ponto cada uma. Se você ainda não entregou, ainda dá tempo de entregar. E se você ainda não entregou, vamos embora fazer as contas. Se cada uma vale 1 ponto, vamos lá. Releitura de artes, dança, amizade e arte naif. Se você entregar essas 4, você tem 4 pontos. Até o dia 24, a página 53 e 54, ela vale 2 pontos. Então, com essa, você consegue atingir a média, que é de 6 pontos, tá ok? Então, não deixe de entregar até o dia 24. Professor, se eu entregar no dia 25? Se você entregar no dia 25, você vai ficar com 5 pontos. 5 pontos não atinge a nossa média. Então, nossa média é 6. Então, eu peço que as pessoas que não entregaram ainda ou que estão atrasadas, que façam as atrasadas e que entreguem essa daqui da página 53 e 54 até o dia 24. Tá ok, galera? Então, é isso. Beijos pra vocês. Tô morrendo de saudade de vocês. Espero que isso acabe logo e que a gente volte a se encontrar pra gente conversar. Vocês sabem que é uma sala que eu gosto muito de estar com vocês, de conversar com vocês. Então eu espero que a gente volte o mais rápido possível, tá bom? Beijos pra vocês e até a nossa próxima aula. E aí, turma? Beleza com vocês? Tudo tranquilo? Tio Igor mais uma vez aqui propor mais uma atividade para vocês. Espero que vocês estejam fazendo todas as atividades, espero que vocês estejam se divertindo, espero que vocês estejam ficando em casa também, né? Ó, hoje o tio Igor preparou 5 exercícios, certo? Hoje a nossa aula é uma aula de ginástica. 5 exercícios que vocês vão fazer em sequência, certo? Vocês vão fazer 6 voltas. O que significa uma volta? Você vai fazer um primeiro exercício, a quantidade que o professor vai colocar, segundo exercício, terceiro exercício, quarto exercício, quinto exercício. Terminou todos esses, isso é uma volta, certo? Vocês vão fazer 6 voltas, ok? Então vamos lá. Vou falar os exercícios e vou demonstrar todos eles também, tá bom? Primeiro exercício é o agachamento. Vocês, simples de se fazer, todos sabem. Segundo exercício é a escalada. Vou mostrar como funciona. Terceiro exercício, polichinelo. Quarto exercício é um abdominal, certo? E o quinto exercício é um afundo com chute. Então, eu coloquei 2 aí que vocês acham que não fizeram ainda. O professor nunca passou, tá bom? Então, vamos lá. Vou explicar pra vocês. Aí, depois que eu explicar, eu falo as quantidades, tá bom? Mas é bem simples de se fazer. Espero que vocês gostem também e se divirtam. Ó, vamos lá. Primeiro exercício, agachamento. Joelho acompanha a largura do seu ombro, certo? Então, você vai fazer um movimento de simulação que você estivesse sentando, ó. Agacha e volta, certo? Vou fazer de frente, ó, meu joelho
agacha e volta, certo? Esse é o primeiro exercício, é o agachamento. O segundo é a escalada. Vocês podem fazer com as mãos no chão ou com as mãos em um apoio. Então, coloquei o apoio, certo? Vou colocar os pés para trás e ó, certo? Vou simular uma corrida, certo? Trazendo o meu joelho até o meu peito. Esse é o segundo exercício, escalada. Terceiro exercício, polichinelo. Todos sabem, né? Quarto exercício é o abdômen. Então, eu estou usando aqui uma toalha dobrada. Vou deitar. Deitadinho no chão, ó. Perna dobrada, mão atrás da cabeça. Sobe e volta. Sobe. Ok? Esse é o abdômen. Vamos para o quinto exercício, que é também uma novidade, é afundo com chute. Então eu desci, vou chutar na frente. Isso, chuto. Chuto. Você pode fazer dessa maneira, só uma perna, ou pode fazer as duas. Chuto, alterno, chuto, alterno e chuto. Certo? Esses são os 5 exercícios. Para não ficar difícil de se fazer, o professor propôs o quê? Vocês fazerem 6 voltas. Em todos esses exercícios, vocês vão fazer 20 repetições. Então, 20 repetições de agachamento, 20 repetições na escalada, vocês vão contar até 20. 20 repetições de polichinelo, 20 de abdômen e 20 de afundo com chute. Certo? Vou mandar aí na descrição certinho para que vocês possam fazer. Beleza? Então, são 5 exercícios: agachamento, escalada, polichinelo, abdômen e afundo com chute. 6 voltas de 20 repetições. Ok? Ó, espero que gostem. Chame alguém para fazer com vocês. E até a próxima. Um beijo. Fiquem com Deus.